Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Steph Eu sou a Eti. e o livro que está entre nós hoje é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Antes de começar, se inscreve no nosso canal, segue a gente aqui nas redes sociais, deixa seu comentário, seu like sobre esse vídeo depois, porque ajuda muito o canal. Então, esse livro, ele vai se passar na década de 50, na Carolina do Norte. Ele vai contar a história da Kia, uma menina que nasceu no Brejo, uma família bem numerosa, um pai abusivo, alcoólatra e uma vida bem difícil. Devido a essa agressividade do pai, a mãe dela vai embora quando ela tem 6 anos, vai deixar ela sozinha ali com os irmãos, mas um a um eles vão indo embora e por fim ela vai ficar com o pai. E aí, quando ela tem uns 9, 10 anos, até o pai dela vai embora, então ela vai se ver sozinha no brejo, né? Ela vai criar um laço muito grande com aquele local, ela vai ter aquele local como uma mãe para ela. Ela vai viver ali isolada e por isso as pessoas que moram numa cidade próxima ali chamar ela, né, como menina do brejo e inclusive chama ela também de bicho do pântano. Então ela sofre bastante preconceito. E, embora ela viva bem isolada nesse local, ela vai acabar com o passar do tempo atraindo a atenção de alguns garotos ali da cidade, em especial do Tate, que é um garoto que vai compartilhar com ela esse amor pela natureza, esse amor pelo brejo. Inclusive, é ele que vai ensinar ela a ler aos 14 anos, que ela ainda não vai saber ler. E eles vão iniciar um romance. Em dado momento do livro, vai acontecer uma morte de um moço de uma família bem proeminente, quarterback da cidade, e ela vai acabar sendo a principal suspeita desse assassinato. E aí, Stephanie, depois desse resumo do livro, que me conta, qual foi a sua experiência? Olha, Eti, eu acho que a Delia fez um trabalho incrível em detalhar o lugar onde a Kia vivia, o brejo, que é quase como se o Brecht fosse um personagem em si, né? Com fluxos e refluxos próprios de um personagem humano. Era visto realmente como um lugar marginalizado, um lugar que todo mundo na cidade tinha preconceito, mas aqui havia como um lugar de luz. Ela foi uma criança marginalizada, foi uma criança negligenciada pela família. E o Brejo, ele toma essa forma para ela, como se fosse realmente como você comentou, uma mãe para ela. Ela foi criada pelo brejo e ela não se ressente de nenhuma forma de ser cria do brejo. E uma coisa muito legal, Steph, é que assim, quando a gente começa a pensar, né, ela vive no brejo e tal, eu não sei, eu acho que o brejo, muita gente pensa, talvez, que o brejo seja um lugar meio morto, sabe assim, aquele local sem vida. Sem vida, e não é, é o contrário, né? Até o livro meio que explica isso também, assim, que é um lugar muito cheio de vida, onde os animais ali, sabe, que vivem na terra, que vivem no mar, se misturam. E é um lugar tão rico, e as pessoas não sabiam, mas ela sabia, né? Então ela sabe desde muito nova, por ter nascido naquele local. Então é legal que você falou que ela consegue extrair dali tudo que ela precisa praticamente, né? Exatamente. Isso dá a dimensão daqui. Que num lugar que outros viam com preconceito, Como hostil. é um lugar que não se tira nada, ela fez tanto, né? Isso dá a dimensão, a Sim. profundidade do personagem. Ela não se vê de forma diferente, né? Exatamente, ela não se vê de maneira inferior, ela tem orgulho daquilo, é como se fosse um ente querido para ela. Tem um momento do livro que eles falam sobre os animais em desespero, eles acabam ligando o canal da sobrevivência. E eu não sei se a Dília quis de alguma forma criar esse paralelo entre o pai ser um ex-soldado e ele agindo dessa forma violenta, agressiva, como em resposta a esse trauma pós-guerra que ele sofreu e trazendo esse link realmente entre o que ele passou lá e o que ele acabou fazendo com a família dele, afastando todo mundo, né? Então ele não conseguiu lidar, né? E até o livro fala em algum momento, né, que ele sabia lidar com aquilo com uma garrafa. Exatamente, ele se tornou alcoólatra por causa disso. É muito interessante, gente, porque assim, um momento ali mais pra frente que ela conversa com o irmão, Jody, e ele fala assim, realmente, ele se tornou soldado também. Sim, verdade. E ele fala assim, olha, realmente, o exército, ele encrudece as pessoas. Só que isso não pode servir de justificativa para você ser violento com as pessoas que você ama. Sim. Quebra, né, essa coisa, essa justificativa que tinha ali estabelecida entre
Ele ser um ex-soldado e ele ser violento da forma que ele era com a família dele. Meio que quebra um ciclo, né? Porque Exato. ele também vivia no mesmo ambiente violento, até mais que a própria Kia ou Kaia, como vocês preferirem, tá? A pronúncia em inglês é Kaia. Mas até mais que ela, porque ele era mais velho um pouco, né? Então a impressão que eu tive é que ele sofria até mais diretamente os abusos do pai do que ela, que era mais novinha. Ela era caçula, ela acabou sobrando ali com esse pai sozinha. E eu gostei bastante, assim, da forma como ela descreve que, em algum momento, o relacionamento dela com o pai se torna um pouco menos hostil. Mas não porque o pai fez um trabalho interno ali de falar assim, poxa, minha família inteira tá indo embora, eu vou tentar ser um pouquinho melhor que a caçula. Nada disso, ele nunca, o pai ele não tem essa dimensão de repensar os próprios atos. O que faz o relacionamento deles ficar um pouquinho melhor é a Kia mesmo que estabelece ali um conjunto de regras de convívio. E ela tira da natureza. Se você reparou, ela vai falar que ela aprende com os animais, com alguns animais ali, eu não vou lembrar Exato. exatamente o que ela fala, mas observando alguns animais, ela vai ficar meio furtiva, né? Tipo, ele entra, ela Exato. sai, ela Isso. vai aprendendo com os erros, né? Ela fala dos outros e com os animais. Eu acho bem legal isso. É bem isso, eu vou ficar longe do caminho dele, que daí a gente não tem atrito. Mas a todo momento ela compara, né? Ela se compara à natureza. Ela não segue as regras da sociedade. Por quê? Porque ela é isolada da sociedade, ela não vive em sociedade. As regras que ela segue são as regras da natureza, porque é tudo que ela conhece. Então, ela sempre está se comparando com a natureza, com os animais, e isso é muito interessante. É fantástico. O comportamento que é inerentemente humano, ela observa a partir da ótica de alguém que vive ali na natureza, né? E depois nos livros de biologia, né? Que ela sempre fala assim, Sim. isso aí é típico de um macho quando vai acasalar, isso é típico de uma fêmea quando está encurralada, porque ela não tem convívio humano, é sempre pela ótica da natureza, né? Exato, porque no princípio ela não tem a técnica, né? Ela tem o convívio ali. Depois ela vai Aham, realmente aprendendo, né? Como eu falei, ela vai aprender a ler com 14 anos de idade. E aí ela vai devorar livros, né? Inclusive de ciência. exatamente. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando bastante é, em algum momento, o pai dela deu uma bolsa para ela da Segunda Guerra Mundial, que ele era soldado, né, como eu disse, e o que ela interpreta como o único ato de gentileza do pai, que ela ganhou esse presente. E com essa bolsa e com essa capacidade observacional que ela tinha ali do Brejo, que o Brejo dava tudo para ela, era um ciente abstrato, que dele ela tirava tudo, ela fez uma vida de realização. Ela coletava itens do Brejo, ela catalogava e ela publicou um livro descrevendo como era a vida selvagem ali na Carolina do Norte. E eu fiquei pensando muito nisso, porque a Kia, ela nunca não teve nada material, eles viviam em condições de extrema pobreza. E com tão pouco, ela conseguiu fazer tanto. E isso é Exato. um pouco do que o livro me deixou de lição, assim, o que eu estou fazendo com a bolsa puída da Segunda Guerra Mundial que a vida me deu? É tipo isso mesmo, é Sabe, verdade. o que eu tô fazendo da minha vida? Porque assim, são dois sentimentos. O primeiro é de gratidão por ter a vida que eu tenho. Mas o segundo sentimento é tipo, esse encargo, o que eu tô fazendo com o que a vida me oportunizou? O que eu posso fazer, né, de melhor, Exatamente. verdade. E uma coisa muito interessante é que ela tirou do brejo isso tudo porque ela se deu essa tarefa de observar. Como ela não tinha interações humanas, ela não fazia faculdade, não ia para a escola, enfim, ela observava a natureza. Esse tempo que ela se deu para observar, para ter aquele afeto com aquele lugar que ela vivia, foi o que fez ela ter tudo na vida dela. E a gente não tem isso, sabe, hoje. Hoje é sempre sobre acumular informação e não fazer o processamento dessa informação. O timing que ela tinha ali no brejo obrigava ela a ter Desacelerar, digamos assim. exatamente. E isso é o que acho que falta para nós hoje em dia, né, nessa era da pós-verdade da informação a todo custo, de você estar sempre captando, mas quase nunca processando o que você está captando. E uma lição também, uma outra lição que o livro me deixou. É uma coisa que a gente conversou sobre essa questão dela ser muito só, né? A vida dela é marcada pela solidão.
Sim. Boa parte assim da história, as únicas pessoas que ela se relacionava era o Pulinho e a senhorita Mabel, que eram Que é a esposa dele, né? isso, Verdade. que eram trabalhavam ali numa vendinha que ela comprava mantimentos. Assim, inclusive, ela deixa de. No começo ela até vai na cidade, né? Comprar os mantimentos, mas aí E ela, como ela sofre muito preconceito, ela acaba. O pai dela apresenta essa vendinha, né? Não sei, uma lojinha. lojinha no cais, né? E aí ela vai lá porque ainda mais isola, tipo assim, isola ela ainda mais, ela não precisa ir à cidade. Exatamente. E assim, por ela ter pouca interação humana, ela realmente ela começa a olhar as coisas a partir desse prisma do que a natureza fornece para ela de informações, né? Assim, amiga, eu amei a narrativa desse livro. Eu achei ela muito gostosa, eu gosto desse tipo de narrativa, né? Então esse livro, ele não é linear, ele tem duas linhas temporais. Então uma linha é a atual do livro, né? E lembrando que ele se passa na década de 50, mais ou menos. E outra linha vai contando a história da Kia. Mas conforme vai avançando o livro, essas duas elas vão se cruzar. E assim, eu adoro esse tipo de narrativa. Tem um outro livro que eu gosto muito, que também tem bem esse estilinho de narrativa também, que é o It, do Stephen King, que ele também vai fazendo isso, né, contando linhas paralelas, mas chega um momento que elas interagem ali, faz aquele boom, sabe? É muito legal. Só que a parte da investigação, embora eu adoro, tá, esse tipo de coisa, não me pegou, assim, não me cativou tanto quanto a história dela, talvez porque a história dela é muito marcante, mas também porque eu achei aquela investigação um pouquinho. Eu não sei nem a palavra que eu vou usar, mas eu acho que eu vou usar essa palavra, tipo, pateta. Porque assim. Porque eu não sei se é pela época que não tinha, né, nem de perto os recursos de hoje, né, para se investigar. Mas assim, era tão uma investigação baseada no achismo Uhum. que, sabe assim, parecia que eles davam voltas assim. Então, assim, não é algo que me prendeu tanto quanto a outra, mas em nenhum momento também me perdeu. Só achei menos interessante. A escritora, ela é bióloga, né? Então talvez ela não tenha essa pegada do jurídico, do direito, para deixar É. assim um pouco mais profunda essa parte da investigação, né? Nossa, perfeita essa colocação. Eu acho que é justamente isso, porque a área dela é biologia, né? E você percebe que Sim. quando ela descreve a natureza, o brejo, a relação da Kia com o brejo, é muito profundo, é muito gostoso. E quando eu tava lendo, eu até pensei nisso, falei, nossa, essa mulher deve ter feito uma pesquisa assim, ó, gigantesca para conseguir escrever, deve ter tido a ajuda de alguém para conseguir escrever isso tão bem. Mas depois eu ouvi um podcast dela, tal, e aí eu descobri que ela era bióloga. Então, daí, né, encaixou a pecinha. Uma coisa que eu pensei é assim, a Dília, a escritora, ela criou a Kia de uma forma assim, quase como se fosse ela, assim, não sendo ela, né? Mas ela tinha recursos, ela tinha capacidade interna para criar um personagem que se aprofunda na biologia. Proximidade entre o escritor, o criador e a criatura, assim. Nem sempre isso acontece, né? A gente sabe que Sim, muitos escritores falam de assuntos que, assim, que eles não têm domínio, mas acaba ficando crível, né? Digamos assim, você sim. acredita naquilo. E também eu É penso que é natural. sobre a profundidade que o escritor consegue dimensionar ali para o personagem ser receptivo ou não para o leitor. A Dília, na verdade, ela já tinha escrito outros livros, só que de não ficção. Então, esse é o primeiro livro de ficção que ela escreve. E uma coisa que eu ia entrar agora também, que casou muito bem com o que você falou aí, é justamente como a escrita dessa mulher é gostosa. É fantástico. Gente, é incrível, porque assim, ela não é extremamente descritiva, ela não precisa, porque com poucas palavras ela consegue descrever sentimentos, locais, e assim, você fica chocada. Tanto que quando eu li esse livro, na verdade, gente, eu não li esse livro no hype. Eu lembro do hype dele, mas eu não estava preparada emocionalmente para ler esse livro. Eu vi a sinopse dele e eu sentia que, tipo, eu ainda não estava no momento para essa leitura, porque às vezes acontece isso, né? Uhum. Às vezes a gente não está naquela vibe. E quando eu fui ler, e quando eu finalmente peguei para ler, que foi no final do ano passado, de 2022, eu ainda falei para Steph, eu tô lendo um livro e tal, e encomendei para ela, a gente ainda não tinha o canal. Aí eu li assim ele aos pouquinhos, Steph, porque eu não queria que ele acabasse. Eu falei pra você, né?
Aham. A escrita é tão gostosa. E isso eu acho incrível, até mesmo a forma como ela descreve sentimentos, né? Por exemplo, aqui, depois que a mãe dela abandona ela, ela vai falar em determinado momento ali que o sentimento. Eu vou até colocar a situação certinho. E olha que legal, criando analogia com a natureza e com o brejo em si, né? Isso, exatamente. E como é a área dela, né, que ela curte, então, assim, ela sempre faz esse tipo de analogia. Eu achei, assim, fantástico. Então, não é um livro extremamente descritivo. Então, a leitura dele é muito fluida. Pelo menos para mim foi. Eu não tive dificuldade nenhuma com isso. E, assim, os personagens, embora eles tenha vários personagens, não tem muitos, não, tá? Esse livro não é aquele livro que você tem que ficar. Ai, quem que é esse? Quem que é fulano? Quem que é ciclano? Não precisa, porque ele foca em poucos personagens, na realidade. E foca muito mais na Kia, obviamente. Mas ela dá um background ali para os outros personagens, para o Pulinho, né? Você conhece um pouco da vida dele, da esposa, o Tate, até mesmo o Chase. Então ela acaba dando um background ali, mas ela não foca tanto nesses personagens. E para mim isso foi um acerto, porque o brilho ali, né, a história mesmo é da Kyokai. E essa personagem, ela é muito profunda. É um personagem muito bem escrita. Você consegue entender. Eu acho que nesse ponto esse livro é até um pouco um livro de formação, porque você vai ver ela desde pequena até adulta e você percebe como as coisas que acontecem com ela vão formando a personalidade dela. Mostra essa evolução pessoal dela, né, de criança ali. Uma criança abandonada, negligenciada, é óbvio que isso vai se refletir nos relacionamentos dela. E até a questão do relacionamento dela com o Tate, eu gostei bastante assim, porque o Tate, ele não é uma pessoa perfeita. Ele decepciona a Kaya em algum momento ali da história. Sim. Mas eu acho que isso só adiciona mais realismo pro relacionamento deles, dá essa, né, Essa camada de verdade. né, um relacionamento pragmático ali. É legal quando você dá profundidade para o livro, porque quando o personagem ele toma uma atitude, você consegue entender da onde veio aquilo ali. Não é uma coisa jogada ali, sabe, do nada. Sim, até pelo aspecto psicológico da coisa, né? Você passando por aquela situação, você vai ser moldado a partir dela, né? Exato. E tem uma parte, desde pequenininho, e assim, eu acho tão legal, gente, porque no começo do livro, quando a Kia ainda é pequenininha, a autora, ela vai ser abandonada, né, como a gente já falou aqui, isso não é um spoiler, mas quando ela é pequenininha, ela é abandonada, ela não tem muita a percepção, né, das coisas, enfim, ela é isolada ali no brejo. Mas é tão legal porque a gente pensa assim, bom, tem dado um momento do livro que a gente vai começar a pensar assim, nossa, a menina já ficou adulta praticamente. Se cura, se vira e tal. Só que a todo momento a escrita dela é tão sutil e maravilhosa que ela te lembra que aquilo ali é só uma criança. Então, por exemplo, ela usa os artifícios assim de falar, contar dos porquinhos, sabe? Que eu acho que era uma brincadeira que ela fazia com a mãe. Então, esse porquinho foi na escola, esse porquinho foi na igreja, tipo algo do tipo, sabe? E aí aqui a todo momento lembra disso. Então você lembra, tipo, traz uma infantilização para a criança, porque você já está adultizando ela, né? Uhum. E aí também tem um momento que o livro que alguém vai lá na casa dela, né? Enfim, vai acontecer uma coisinha. E aí, quando ela descreve que a pessoa pega na mão, ela não fala pega na mão daqui, ela fala pega na mãozinha. Então, assim, você lembra, peraí, não é um adulto, é uma criança, é uma mãozinha. E, tipo, toca muito profundamente na gente, porque a gente já vai acelerando o crescimento dela. Exato. Né? A tendência é essa, porque uma pessoa que se sustenta praticamente, Se vira né? sozinha desde muito Que cedo. dorme sozinha num lugar desde muito cedo. Então você acaba, né? É meio que automático. É legal Isso. você lembrar que ela é criança, né? E ela tá passando por processos Isso. ali sozinha, até a parte de quando ela menstrua, né? Que ela não sabia o que era aquilo. Eu tô sentindo uma dor, eu vou morrer, eu tô com cólica, o que é isso? Exatamente, E é o exatamente. Tate mesmo que fala, olha, você tá na idade de, né? Explica pra ela, eu te dei um flyer, lê lá. E mereceu todo o hype. Embora eu tenha visto opiniões contrárias, e é normal, um livro nunca vai gerar a mesma opinião em 100% da população. Porque eu vi gente falando que achou ele entediante. Oh, não. Sério, eu Não. vi uma booktuber gringa
fazendo, né, review desse livro e falando que ela achou boring. Traduzido, Aquela que se ofende. entediante. Sim, só que, por um lado, eu entendo, porque esse livro não é para todo mundo. Ele tem um ritmo mais lento, embora ali, tem um mistério, tem um negócio assim, mas ele não é suspense. Na minha opinião, ele vai muito mais para um drama, romance que um suspense. Não é todo mundo que gosta desse tipo de narrativa, De gênero, né? desse tipo de gênero. Então, gente, realmente, se você não gosta dos livros mais calminhos, sabe assim, mas você não, talvez esse aqui não seja realmente para você. Então eu até fiquei chocada. Na verdade, os dois primeiros que eu fui olhar, deram nota baixa assim pro livro, não gostaram. Eu acho que a gente pode respeitar a opinião dos outros, né? Respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A gente respeita, eu entendo. Demorei quantos anos para chegar na vibe para ler esse livro? Então não demorei mais que a escritora para ler, para escrever o livro, porque ela demorou 10 anos, ela falou. Né? Entre lá, claro, às vezes quando ela pausava e deixava o livro ali, né, tipo, por 1, 2 anos parado. Mas enfim, se você tá na vibe de ler algo desse tipo, as chances de você gostar desse livro é muito grande. É enorme. Nesse podcast que eu escutei de uma entrevista com a Adélia, eu achei muito interessante que, aliás, o podcast é Moms Don't Have Time to Read Books. Até posso deixar aí para vocês o link, se eu conseguir, é no Spotify. É muito interessante e ela fala que essa ideia que ela teve desse isolamento da personagem foi porque ela morou na África e quando ela morava lá ela teve ela sentia isso, né? Então esse é o tema que vai permear o livro todo, né? E é tão interessante quando aqui é pequenininha, ela vai para a cidade e tal, não vou falar as circunstâncias, mas quando ela tá ali paradinha na calçada, ela vai encontrar uma criança. E essa criança vai conversar com ela, uma criança da idade dela. Então essa criança vai conversar, oi, vai dar a mãozinha. E aí vai ser como se fosse o terremoto, entendeu? A mãe vai falar, não rela nessa menina, essa menina é suja, né? Não, e o interessante é que essa mãe era uma pessoa bem religiosa, Religiosa, né? Exatamente. Uma das coisas que esse livro faz é crítica à hipocrisia, né? A hipocrisia. Assim, eu sou cristão, mas sai daqui. Eu sou cristã, eu, né, tô na igreja direto ali, meu marido sei lá o quê, mas não acolhe o próximo. Só que é interessante porque aqui fala, né, descreve que quando ela olhou nos olhos da menina, ela se viu refletida como qualquer outra criança. Então, na verdade, ela era igual a todo mundo, sabe? E eu acho que a delicadeza com que a autora coloca isso é muito profunda, é muito linda. É um livro que bate bastante nessa questão do como ela sofria preconceito, né? Até na parte do julgamento, eu queria comentar sobre fugindo um pouco assim sobre o livro, mas fugindo, mas não fugindo. Fugindo, mas não fugindo. Eu sou advogada, então Advogado Paloma. Isso que eu pensei lendo essa parte do julgamento. Tem uma teoria criminológica que chama Labeling Approach. Ela propõe assim que a ideia de crime criminoso é algo socialmente construído. Então, o que significa? Para determinado grupo, eu crio essa etiqueta que eu caracterizo aquelas pessoas como desviantes da norma. É como se a minha interpretação daquele grupo viesse antes da tipificação penal, que determina que aquilo é crime, que aquilo é certo, que aquilo é errado. Mas eu lembrei dessa teoria lendo a história e o julgamento da Kia, porque ela sofreu isso no julgamento também. O juízo de culpa que se criava em volta dela era aquilo, uma menina do brejo, é óbvio que ela é culpada. Foi permeado por preconceito o tempo inteiro, porque se não, até no livro comenta isso, né? Se tivesse sido uma outra pessoa que tivesse sido assassinada ali, porque a pessoa que é assassinada, ela é uma pessoa de referência na cidade. Mas se fosse qualquer outra pessoa, não teria investigação, porque é gente do brejo, rato mata rato, né? Que coloca no livro. E isso é uma questão muito importante. Outra questão, Ed, é a questão do racismo, que eu acho que no livro fica bem mais evidenciado, mas no filme não retrata tanto, né? Que vocês sabem que esse livro foi adaptado para um filme e eu sinto que no filme ficou mais velado, mas no livro você realmente vê ali que o Pulinho e a senhorita Mabel, que eram negros,
Eles não podiam frequentar qualquer lugar. Eles tinham uma igreja própria, uma escola própria para eles. E eu sinto que é uma discussão tão atual que hoje a gente vê situações de preconceito acontecendo que eu acho que o filme poderia ter dado um pouco mais de evidência. É isso. Uma coisa que eu acho que conecta um pouco a Kaia com a família ali do Pulinho é justamente isso aí. Porque ele entende, ele passa por isso. Né? O livro até retrata muito bem isso em alguns momentos. Exatamente. É o altruísmo, né? Ele via ali na Kaia alguém que sofre as mesmas coisas que eles sofriam. Eu entendi as coisas pelas quais ela passava ali, que ela passa no livro. E até em relação a esse julgamento, também ia falar um pouquinho dele, como é lindo, só que não desse prisma jurídico, porque eu não sou dessa área, mas como o discurso final ali, as alegações finais do Milton, né, que é que vai ser o advogado da Kaia, como é lindo. Nossa, como resume aquilo ali, sabe? A situação dela com aquela cidade, com aquelas pessoas. E eu fiquei emocionada, porque ele conseguiu colocar em palavras a realidade ali, sabe? Ai, é muito lindo, gente. Quando vocês chegarem nessa parte do livro, vocês contem aqui pra mim se vocês não gostaram, assim, se ele não foi muito providencial ao resumir, assim. Eu sinto que essa parte do livro, ela me remeteu bastante ao To Kill a Mockingbird, né? Que tem essa tônica. Vibe. Essa mesma vibe do julgamento, da marginalização, do preconceito e de um advogado muito fantástico que tenta reverter todo esse estigma que se cria na figura da Kaia. Eu acho até que ele se sente um pouco culpado, né? Porque ele fazia parte dessa comunidade, ele faz parte daquela comunidade. Mas você vê que no filme tem uma cena, no livro não tem, mas no filme tem uma cena muito bonita, que quando ela é novinha e ela tá querendo ir para a escola, ele fala assim, vai sim, vai, continua, você tem todo o direito, como todas as crianças, de ir. Eu não lembro se teve alguma aproximação entre eles no livro antes dele se tornar advogado dela, então a gente vou ficar devendo isso. Mas eu sei que ele vai fazer isso, assim, ele, em alguns momentos ele vai refletir sobre isso. Exato. E que lindo que o filme teve essa sensibilidade, né, para trazer... juntar isso. O que a gente tem para falar desse filme, eu acho que é amor, né, Steph? Pelas mensagens que ela me mandou, tô vendo o filme de novo, já estou chorando. Eu acredito que... Olha, gente, de verdade, eu sinto que o filme ele fez muita justiça ao livro, não faltou nada. Eu até acho que, igual eu comentei essa questão da interação do advogado um pouco antes, e tem uma outra parte que eu acho que ela comenta que o Tate era uma pessoa que acalmava o coração dela. No filme, no livro, não tem essa passagem. Isso eu vou lembrar, não tem. E, gente, isso é meta de relacionamentos. Não sei se vocês sabem, mas você estar com alguém que acalma seu coração, é isso. É sobre isso e tá tudo bem. E assim, na minha opinião, é uma das melhores adaptações de livros que eu já vi. Sim. Ele é bem fiel ao livro, tá? Até por isso que não nem cabe aqui ficar comparando, porque ele é muito fiel, né? Tirando uma mudancinha ou outra que só ajudou na narrativa ali no enredo do filme. E também a linha temporal ali, eles mudam um pouquinho. Mas isso só engrandeceu. Eu também acho. Foram boas decisões, assim, na adaptação. Foram. E eu acho o seguinte, alguém dá o Oscar para aquela atriz que interpreta a Kaia novinha. Gente, é fantástico. Que atuação. É muito bom, muito bom. Quem não assistiu, eu fico aí deixando essa recomendação de filme. Nossa. É muito bom. Assisti aqui pro canal e me arrependi de não ter assistido antes. Você sabe qual que é o nome do filme em Portugal? Não sei. Não sei como que é. Eu estava pesquisando, né, para saber, porque o livro, em inglês, ele chama Where the Crawdads Sing, que seria traduzido literalmente ali como Onde os Lagostins Cantam. E assim, lagostim não canta, como assim, né? O que significa isso? Que é um lugar tão ermo, um lugar tão primitivo, que os animais podem se comportar de uma forma que ainda não foi observada pelos homens, né? Isso mais ou menos o que significa. Mas em português, o livro ficou um lugar bem longe daqui. Não ficou onde os lagostins cantam. Ficaria estranho, eu acho, também, né? Foi uma decisão acertada. Tá certo. E ainda tá dentro do contexto, né? Geral. Mas o filme, em Portugal, chama Uma Rapariga Selvagem. Gente, nada a ver, né?
assim, e nela nem é, dá a sensação, agora que você falou, É o eu pensei no Mogli, Mogli. né? Eu pensei exatamente isso. Já pensei em uma menininha pulando de galho em galho Uma e tal. tarzanzinha, assim, né? Isso não tem nada a ver, uma rapariga selvagem. Pensei Olha, nisso, é. ai, esse é um livro fantástico, assim. Eu queria saber a nota que você dá pra ele. A nota que eu dou pra esse livro, eu não consigo dar menos que 5, não. Eu acho que eu vou favoritar mesmo, é um livro muito gostoso. Como eu falei, eu tinha lido ele no final do ano passado e agora pra gente fazer o vídeo, eu fui só verificar algumas anotações ali do livro e acabei relendo. Não consegui parar. Então, esse sentimento é um sentimento muito gostoso, né? De se ter com um livro. Pra você. 5 é o máximo? Não tem como dar mais que 5? Porque, olha, de verdade, é um 5 grandão, é muito maravilhoso. Eu acho que você, quem não leu ainda, leia, você vai curtir, é um ótimo livro. O filme também, quem não assistiu, assiste o filme. E é isso aí, gente. Fica aí a nossa recomendação, o nosso ponto de vista. Deixa nos comentários o que vocês acharam, isso é muito legal, essa troca. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui hoje. Tchau, até a Tchau! próxima.